A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 10, que está trazendo o título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 nas lições bíblicas adultos. E nesse trimestre estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós aqui temos estudado 9 lições nesse primeiro trimestre e, abrindo a introdução na lição de número 1, estudamos a origem da igreja. Na lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Na lição de número 3, a natureza da igreja. Na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Na lição de número 5, a missão da igreja de Cristo. Na lição de número 6, igreja, organismo e organização. Na lição de número 7, o ministério da igreja. Na lição de número 8, a disciplina na igreja. Na lição de número 9, que foi a última lição que estudamos o tema O batismo, a primeira ordenança da igreja. E a próxima lição, que é a lição de número 10, que estaremos estudando no dia 10 de março de 2024, nos traz o título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O textuário nos diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. E a leitura bíblica em classe está registrada em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a 34, que nos diz: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. E os hinos sugeridos para esta lição são os hinos de número 199, 233 e 482 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music, no canal Levi Modesto da Silva Oliveira, por hinos sugeridos, lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência para o seu elevo espiritual. Comentário. Introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. E a palavra-chave para essa lição é comunhão. No primeiro tópico vai trazer o título A Natureza da Ceia do Senhor na Tradição Cristã. No primeiro subtópico, na tradição romana. No segundo subtópico, na tradição protestante. No terceiro subtópico, a posição pentecostal. No segundo tópico, traz o título O Propósito da Ceia do Senhor. No primeiro subtópico, celebrar a expiação de Cristo. No segundo subtópico, proclamar a segunda vinda de Cristo. No terceiro subtópico, celebrar a comunhão cristã. No terceiro tópico, traz o título O Modo de Celebração da Ceia do Senhor. No primeiro subtópico, o que é participar indignamente? No segundo subtópico, uma celebração reverente. No terceiro subtópico, celebração festiva. E vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 10, que está trazendo o título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, nos diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança de Cristo à igreja. Não é um sacramento conforme entende o catolicismo e alguns segmentos do protestantismo histórico. Isso significa dizer que a ceia do Senhor não se reveste de poderes mágicos, capazes de conferir benefícios espirituais independentemente da condição espiritual de quem participa dela. Nesse aspecto, a ceia não pode ser vista como uma vacina que o cristão toma regularmente para provar que é um membro ativo da igreja. Em outras palavras, a ceia não é para dar comunhão a quem não está em comunhão, mas para celebrar a comunhão de quem tem comunhão. Por outro lado, ela não é um rito vazio de significado que deve ser praticado somente porque se trata de uma ordem dada à igreja por Jesus. A ceia, assim como o batismo em água, é um símbolo visível que expressa uma realidade espiritual invisível. É, portanto, a celebração de nossa comunhão com Cristo vivo. Dessa forma, ela não pode ser vista simplesmente como um rito opcional que pode ser praticado ou não. Nela, Cristo não se encontra fisicamente presente, contudo, espiritualmente sim. Primeiro tópico: Páscoa versus ceias. Páscoa versus ceia. O real sentido da última ceia celebrada por Jesus, narrada em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, só é totalmente compreendida quando analisada à luz da Páscoa judaica, do hebraico Pesach. Essa festa, que era uma das mais grandiosas do antigo judaísmo, era celebrada pelos judeus como o tempo da sua liberdade. Era, sem dúvida, o mais querido de todos os dias santificados pelos judeus. O sentido simbólico desse rito está associado com a ideia de liberdade conforme expressado no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. A Páscoa judaica era apenas um tipo do qual Jesus era o antítipo. Paulo disse isso quando escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. O escritor Gerard van Groningen destaca: o Cordeiro da Páscoa em si mesmo tem significação messiânica como tipo. Seu caráter e qualidade tinha de ser sem mancha ou defeito. Nenhuma das evidências dos efeitos ruinosos do pecado e seus resultados poderia estar presente.
O próprio cordeiro tinha de ser perfeito para ser aceitável a Yahvé, como um substituto para o povo oprimido a sofrer sobre o cativeiro egípcio. Ele tinha de ser completamente consumido, sem que seus ossos fossem quebrados, para indicar a extrema necessidade de uma total libertação e integral submissão a esse requisito. Ainda de acordo com Glaneg, o Cordeiro da Páscoa também possuía um aspecto escatológico definido. Ele devia ser morto não somente no tempo do Êxodo, mas também anualmente. Yahvé, falando por meio de Moisés, ordenou que o Cordeiro da Páscoa fosse selecionado, morto e consumido a cada ano, conforme registra Êxodo capítulo 12, versículo 14, em cada família. Assim, as famílias deveriam considerar retrospectivamente a sua libertação. Isso, por sua vez, falava prospectivamente de uma libertação plena, total, que viria por meio de um cordeiro pascal cuja morte sacrificial, uma vez cumprida na história, traria completa redenção e, portanto, tornaria desnecessário qualquer novo derramamento de sangue do cordeiro pascal. Quando Jesus pediu aos seus discípulos que preparassem a Páscoa, não há dúvida de que ele tinha em mente esses fatos. Não devemos, contudo, confundir essas duas cerimônias como se fossem uma coisa só. Greg Ellison chama a atenção para esse importante fato quando escreve: o que Jesus estava instituindo ao se reunir com seus discípulos na celebração da Páscoa da última ceia. A igreja a chama de ceia do Senhor. Não é a mesma coisa que a Páscoa judaica. Embora a ceia do Senhor tenha sido instituída durante uma celebração da Páscoa dos judeus, e é surpreendentemente além da Páscoa. Em contrapartida, a ceia do Senhor não é a mesma coisa que a última ceia. Antes, a ceia do Senhor foi instituída por Jesus como rito contínuo que a igreja deve observar entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, na expectativa de sua volta. Essa celebração apresenta elementos simbólicos: o pão partido, um cálice de vinho e a distribuição de ambos os elementos para a igreja. Essas ações retratam vividamente o corpo partido de Cristo e o seu sangue derramado, seu sacrifício substitutivo em favor de pecadores, por meio do qual experimentam o perdão dos pecados e a aprovação e a apropriação pela igreja da obra salvífica de Cristo. A igreja observa a ceia do Senhor em memória da morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário e do seu sangue que ratificou o relacionamento de nova aliança da igreja com Deus. Segundo tópico: Paulo e a ceia do Senhor. O propósito de Paulo, quando deu instruções sobre a ceia do Senhor à igreja de Corinto, foi corrigir alguns abusos que estavam acontecendo durante a celebração. O contexto é bastante claro em dizer que havia individualismo, egoísmo e até mesmo quem se embriagasse durante a cerimônia. Os coríntios não estavam discernindo o propósito da ceia, pois participavam como se estivessem participando de uma refeição qualquer. O escritor Warren Wiersbe observa que o cristão deve olhar em 4 direções ao participar da ceia. Em primeiro lugar, ele deve olhar para trás. Esse olhar é o que nos fará lembrar o motivo da morte de Jesus, carregar nossos pecados. Lembrará também que ele morreu de forma voluntária, demonstrando assim o seu amor por nós. Em segundo lugar, o crente deve olhar para a frente. Fazendo isso, ele lembrará o sacrifício do Senhor até que ele venha.
Trata-se de um olhar escatológico rumo ao futuro da igreja. Em terceiro lugar, o crente deve olhar ao seu redor. Esse olhar fará com que ele enxergue o outro e não seja um egoísta espiritual. De fato, esse é o verdadeiro propósito da ceia, que é celebrar uma festa em família. Em quarto lugar, o cristão deve olhar para dentro. Esse olhar para dentro fará com que se examine a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, conforme registra 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Ao fazer esse olhar introspectivo, o crente deve ter o cuidado para não se abster desnecessariamente da ceia do Senhor. Muitos crentes deixam de participar da ceia por motivos banais. Essa não é a atitude correta. Na verdade, o que tem levado muitos crentes a proceder dessa forma é a má interpretação feita das instruções dadas pelo apóstolo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. No livro de minha autoria, Defendendo o Verdadeiro Evangelho, fiz uma exegese desse texto à luz do texto grego. Mostrei que a palavra grega anaxios, traduzida em português como indignamente, é um advérbio e não um adjetivo. Como sabemos, os advérbios indicam modo ou maneira, enquanto os adjetivos indicam estado ou qualidade. Se Paulo tivesse usado o adjetivo indigno, anaxios, no lugar de advérbio, indignamente, anaxios, então ninguém de fato poderia participar da ceia do Senhor, pois ninguém é ou será digno. A salvação é pela graça e não por meio de nosso mérito ou dignidade. Da mesma forma, a participação da ceia do Senhor por parte dos crentes também é uma manifestação da graça de Deus. Voltando ao texto, o advérbio indignamente, anaxios, mostra que Paulo referia-se ao modo irreverente dos coríntios ao celebrarem a ceia do Senhor. Isto é, enquanto alguns se embriagavam durante a reunião, outros comiam demais, além do fato de não esperarem uns pelos outros. Essa maneira de celebrar a ceia do Senhor não estava correta e precisava de correção por parte do apóstolo. O escritor Guy Duffield e Nathaniel Van Grieve dizem isto em outras palavras. Há necessidade de uma explicação sobre a advertência contra comer ou beber indignamente, registrada em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 29. Muitos crentes, por não entenderem bem essas advertências, abstiveram-se desnecessariamente da ceia do Senhor. Deve ser notado que indignamente é um advérbio que modifica os verbos comer e beber, e está ligado à maneira de participar e não à indignidade das pessoas. A advertência referia-se à atitude ávida e descontrolada dos coríntios, descrita em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20 a 22. Ninguém é digno por si mesmo de ter comunhão com Jesus, mas possuímos esse privilégio em virtude da obra expiatória que os elementos simbolizam. Todavia, os participantes precisam examinar a si mesmos com relação ao modo como tomam a ceia e a sua atitude para com os outros crentes. Além disso, devem verificar se estão discernindo o corpo do Senhor, sem demonstrar irreverência ou frivolidade em suas maneiras. A participação com fé pode resultar em grandes bênçãos e até na cura espiritual e física. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 29 e 30. Biblicamente,
Portanto, a ceia do Senhor é uma cerimônia de que devemos participar com discernimento. Se por um lado os elementos não se convertem literalmente no corpo e no sangue de Jesus, conforme afirma o ritual católico, por outro lado, a ceia do Senhor não pode ter o seu verdadeiro sentido esvaziado, que é a presença espiritual de Jesus. Os extremos são perigosos. No século XVIII, por exemplo, o ritual católico concernente à Eucaristia foi alterado radicalmente quando só o pão passou a ser entregue aos leigos, mas não o vinho. Havia o medo de o vinho, no caso, o sangue real de Jesus, ser derramado durante a cerimônia e, dessa forma, ser profanado. Alisson destaca: a partir do século XIII, a Igreja Católica começou a entregar aos leigos o pão, mas não o cálice. Essa prática era justificada teologicamente pela doutrina da concomitância, explicada por Boaventura, uma vez que o bendito e glorioso corpo de Cristo não pode ser dividido em duas partes e não pode ser separado da alma nem da mais sublime divindade. Assim, cada elemento está o Cristo todo, inteiro e indivisível, a saber, o corpo, a alma e Deus. Portanto, em cada um está presente o único e mais simples sacramento que contém todo o Cristo. E, uma vez que cada parte dos elementos representa o corpo de Cristo, todo o corpo está presente em todos os elementos e está em cada parte dele, quer inteiro, quer separado. Bonaventura Breviloquim. Portanto, se os leigos recebem somente um dos elementos, ainda assim recebem todo o Cristo. De modo prático, essa mudança foi instituída em virtude de uma preocupação com a profanação do Sagrado Sacramento. A Igreja temia que servir o cálice repetidamente levaria parte do vinho e da água a serem derramados. Com isso, o sangue de Cristo seria profanado. Para evitar que isso acontecesse, a Igreja restringia a participação do cálice ao padre que celebrava a missa. Essa foi chamada comunhão em uma espécie, pois apenas um elemento, o pão, era dado aos leigos durante a missa. Por outro lado, para esses extremos ser evitado, acaba sendo criado outro, o de destituir a ceia de qualquer significado e relevância. Sobre isso, o teólogo Millard Erickson advertiu: por zelo para evitar a ideia de que Jesus está presente de algum modo mágico, alguns, por vezes, foram a extremos a ponto de dar a impressão de que o lugar em que Jesus mais certamente não está presente é na ceia do Senhor. Portanto, para evitar a doutrina católica da presença real de Jesus, alguns protestantes criaram a doutrina da ausência total de Jesus na ceia. É um equívoco que deve ser terminantemente evitado. Terceiro tópico: participantes da ceia. Aqui cabe a pergunta: quem deve participar da ceia do Senhor? Há 3 posicionamentos que resumiremos aqui. O primeiro, comunhão fechada. Esta posição defende que a ceia deve ser servida somente a membros batizados e em dia com as suas obrigações e em determinada igreja local. Isso significa que descrentes, crentes não batizados e crentes que estão cumprindo algum processo disciplinar são excluídos da ceia. Segundo, comunhão aberta. Essa posição defende que todos os cristãos autênticos, quer sejam batizados, quer não,
quer sejam membros de outra igreja diferente daquela que ministra a ceia, quer estejam em dia ou não com as suas obrigações com a igreja local, podem participar da ceia. Terceiro, comunhão próxima. Essa posição afirma que a ceia deve ser ministrada a quem for batizado e está em dia com as suas obrigações na sua respectiva igreja. Contudo, contrariamente à comunhão fechada, a ceia não é restrita apenas à igreja que a ministra. Membros de outras igrejas podem participar. Assim, não é necessário, portanto, que o que participa seja membro da igreja que está servindo a ceia. Contudo, contrariamente à comunhão aberta, exige que o que participa da ceia seja batizado. É, portanto, um meio termo entre as duas primeiras posições. Os argumentos em favor da comunhão fechada podem ser resumidos assim. Quarto, Jesus mandou, em primeiro lugar, pregar o evangelho e batizar os convertidos. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Quinto, no livro de Atos, os crentes eram, a princípio, batizados e só depois disso participavam da ceia do Senhor. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 37 a 42. Esse relato mostra, sem sombra de dúvida, que as pessoas, em primeiro lugar, convertiam-se, eram batizadas em águas e depois participavam da ceia do Senhor, denominada aqui de partir do pão. Sexto, essa é a prática seguida pela igreja também na patrística. Não há como minimizar o valor que a ceia tem para a igreja. A sua importância está no fato de que foi uma das ordenanças deixadas por Jesus para a sua igreja. Contudo, como ficou demonstrado, ela não é um sacramento capaz de conferir graça a quem dela participa, independentemente da sua condição espiritual. Assim, a ceia deve ser celebrada por quem está em comunhão e não para dar comunhão a quem não tem. Quando praticada com o devido discernimento exigido pelas Escrituras, a ceia é uma bênção para o cristão, uma vez que ela rememora o sacrifício de Cristo. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição Bíblicas Adultos, editado pela editora CPAD, lição de número 10, que trouxe o título A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja.
Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 11, que vai estar trazendo o título O Culto da Igreja Cristã. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.